Meu nome é Valdileia Silva, sou membro da Igreja Batista Jerusalém. Lembro com alegria o dia em que a segunda Igreja Batista foi fundada, 26 de dezembro de 1974. O pequeno templo cheio, uma linda festa abençoada. Como membro fundadora dessa igreja, é com regozijo que louvo ao Senhor pelo aniversário de 50 anos da igreja, vivendo em comunhão, em amor, fidelidade, temor e adoração ao Rei dos Reis. Essa igreja começou através de um pequeno grupo de irmãos fiéis, desejosos de continuar pregando o Evangelho e falando do amor de Deus. Amo essa igreja e para mim foi prazeroso unir-me a esse grupo para servir ao Senhor e estar sempre na casa de Deus. Nós congregávamos numa casinha em frente à atual igreja, ali na praça, João 23 mesmo. Era um pequeno salão. O piso vermelho era simples, um espaço simples, né? Foi colocado alguns bancos ali, e onde esse pequeno grupo de irmãos se reuniam. A mesma congregação, eu era secretária, a Sociedade Feminina já funcionava mesmo como congregação. A irmã Alcida era presidente, eu era secretária. Nós éramos ativos. Tinha a sociedade de crianças, tinha alguns jovens, as senhoras, né? Tinha a sociedade. Era bem ativo o trabalho da igreja. À noite, aos domingos, funcionava. Inclusive, até eu que criei a União de Adolescentes na nossa igreja, foi criada por mim. Depois, a irmã Marli criou a União de Juniores. Já existia a União de Jovens, que eu fiquei no começo como presidente dos jovens até eles se estabelecerem e poder tomar a frente. Eu trabalhei muito com jovens e, inclusive, tinha a União de Adultos que funcionava ali mesmo no salão antes de ser ampliado, né? Já tínhamos comprado o terreno, já tinha construído ali aquele espaço, onde é hoje ainda, e ali funcionava todas essas reuniões. Apesar de poucos membros, poucos irmãos, mas as atividades eram bem intensas, a igreja trabalhava bastante. A igreja ficou assim como uma referência aqui em Quaraci. Nossa igreja era muito admirada pelas pessoas não crentes. Eles falavam muito sobre a nossa igreja. Era muito animada, graças a Deus. No dia da fundação, da organização da igreja, o tempo ficou muito cheio de irmãos, visitantes, né? Foi muito bonita a festa. Meus filhos, todos ali presentes, né? Isso era uma bênção de Deus, vê-los ali presentes na igreja, todos, inclusive Marcos em meus braços no dia da organização da igreja. Ele estava com 17 dias de nascido, mas eu queria estar presente no dia da fundação da igreja, da organização, né? E ele faz realmente 50 anos no dia 9 de dezembro. Ele tinha a idade da igreja. Quem nos ajudou muito na época, porque nós éramos congregação da igreja de Itajuípe. E o pastor José Gomes de Sá é quem dava todo o apoio à nossa igreja. Ele foi o primeiro pastor que deu apoio à nossa igreja. Vários pastores passaram pela nossa igreja e ajudou bastante, né, no desenvolvimento e que a igreja continuasse, né, com a sua missão de anunciar o Evangelho. Quando havia batismos, enquanto era congregação, ia para Itajuípe. E assim, a congregação tinha aquele dever de enviar os relatórios à sociedade feminina, a oferta de dízimo, era cumprido tudo certinho. O mesmo posso dizer ao lembrar quando essa igreja recebeu pela primeira vez a Associação Grapionense. Isso com menos de 3 anos de organizada. A igreja, formada por um pequeno número de membros e um pequeno templo. Mas tudo isso se fez grandioso porque Deus estava na direção. Unidos e com compromisso, tudo foi muito bem organizado e a recepção foi muito abençoada. Tudo aconteceu brilhantemente e foi confirmado naqueles dias que naqueles últimos 20 anos foi a maior associação realizada, porque quase todas as igrejas que pertenciam à associação se fizeram presentes nesse dia. Esse acontecimento também serviu como referência de trabalho e de fé para essa igreja. Hoje, com a mesma certeza e fé, podemos afirmar que o andamento da segunda igreja batista, ou seja, Igreja Batista Jerusalém,
continua maravilhoso, abençoado. Isso é impactante. Glória ao Rei dos Reis. Meu nome é Ana Clotilde de Jesus. Comecei a frequentar a Igreja Batista Jerusalém. Antigamente era Segunda Igreja Batista. Uma irmã antiga me convidou para me fazer uma visita lá. Aí eu fui fazer visita. Teve uma série de conferências com esse mesmo pastor Zé de Sá. Aí eu fui para a sede de conferência. Quando eu cheguei lá, que ele fez o apelo, aí eu me converti e fiquei frequentando. Só não fiz estudo, porque naquela época ninguém fazia estudo. Depois eu me batizei em Itajuípe, dia 7 de março de 77. E disso para cá, venho congregando por honra e glória do Senhor até hoje. Graças a Deus, gosto da minha igreja, amo a minha igreja, gosto dos meus irmãos. Para mim, meus irmãos são uma bênção para mim. Naquela época a igreja era pequena, depois compramos mais o terreno, aumentou, não tinha galeria. Hoje em dia tem 2 galerias. Comprou 2 terrenos, aquele de frente, aquele de lado e o outro, que hoje em dia está construindo ali, fazendo cantina, essas coisas. E graças a Deus, minha igreja anda caminhando bem. Gosto de meus irmãos, gosto do meu pastor. Adoro ir para a minha igreja, é um lugar que eu me sinto bem. É uma igreja que eu já vi sair muitas jovens convertidos, até pastor, como bem Simão, Antônio Severo. Muitos jovens ali têm se convertido, muitas bênçãos têm acontecido ali na minha igreja. E eu amo minha igreja, amo esses jovens tão decentes, esses jovens tão maravilhosos. Esses jovens tão maravilhosos que é. E tem jovem que não gosta de gente idosa, faz separação, mas graças a Deus a minha igreja não tem negócio de separação, somos todos humildes. Somos todos um só. A estrutura da igreja era muito diferente. Não era como é que diz, de laje. Era só de eternite. Não tinha piso. Era pequenininha. Não tinha, as portas, era porta simples, era tudo simples. Com a continuação do tempo, cada pastor que entrava ia fazendo uma coisa, fazia uma coisa, outro fazia outra. E até que chegou esse ponto agora de estar como está. Com aquela igreja maravilhosa que nós estamos vendo, com esse pastor maravilhoso também que chegou, que está dando continuidade, que é uma bênção. O que marcou minha vida foi que eu me lembro que quando o pastor Humberto passou para lá e Soraya me fez uma homenagem, que como eu era conselheira da jovem, e ela perguntou lá às outras irmãs, e elas falaram e me fizeram uma homenagem, que isso me marcou a minha vida. Agradecer a Deus por tudo. Agradecer a Deus por cada pastor que entrou, por esse pastor que está agora.
é uma bênção, por meus irmãos, por tudo. Por a amizade que eu tenho com meus irmãos e meus irmãos têm comigo. Eu quero deixar o versículo: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria de poder falar aqui um pouquinho para vocês nesse momento de aniversário, 50 anos de história. Eu passei por aí num momento muito abençoado da minha vida. Eu saí de Salvador, tinha saído por um tempo de missões nacionais, e eu tive a alegria de ser pastor aí em Coraci. Alegria porque foi um momento de grande valor da minha vida. Foi aí que Gerson se despencou pelo mundo para tocar, para cantar, para louvar a Deus. Foi aí que minha filha, ela desenvolveu o ministério dela de dança e que hoje está na Cracolândia trabalhando. Então Coraci foi o começo de uma nova era na minha vida e da minha família, que nós somos missionários. Então Coraci tem um lugar muito especial. Foi em Coraci que Deus ele me chamou para retornar para o ministério com a dependência químicas. Foi lá, eu comecei a pensar e repensar no que eu poderia fazer. O que me lembro de Coraci, que me traz assim uma memória de alegria, foi quando a gente comprou esse terreno todo, trocou o fundo da igreja, trocamos o fundo da igreja por uma congregação que a gente tinha. E hoje, quando eu vejo o templo que vocês fizeram aí, que alavancou a minha caminhada de construção, eu fico muito feliz. Feliz porque nós trocamos o fundo e hoje vocês têm uma área abençoadora para abençoar, relevante para a cidade. Me alegro quando cheguei naquela praça aí, na praça de Coraci, uma praça feia, uma praça que não chamava a atenção de nada, abandonada, escura. E aí, junto com o prefeito de Coraci, nós lutamos e conseguimos colocar essa praça linda que vocês têm aí. A igreja de Jerusalém era a segunda igreja batista em Coraci. Também foi um avanço muito grande que nós tiramos aquele nome segunda igreja e colocamos Igreja Batista Jerusalém. Que negócio bom, que grande avanço para a gente. Porque todo mundo que chegava na cidade, aí perguntava aonde é a Igreja Batista. Ninguém falava de segunda igreja, só falava na primeira igreja. Então nós fizemos um avanço, uma cosmovisão futura para a Igreja Batista, que hoje é Jerusalém. Muito obrigado, irmãos, muito obrigado, porque vocês foram muito bom. Então, parabéns, irmãos, parabéns. Lute, seja forte, seja uma igreja relevante para uma comunidade que precisa de vocês. Eu tenho certeza que se vocês pensarem assim, numa igreja, numa cosmovisão fora do portão, essa igreja vai crescer muito no nome do Senhor Jesus. Fico feliz, olhei hoje o templo, o novo templo, fiquei tão feliz, quando vi a foto do templo de vocês, como vocês cresceram, como vocês caminharam para frente. Deus abençoe. Muito obrigado pela essa oportunidade. Assim que eu puder, eu quero estar aí com vocês, sentando aí no banco para cultuar o Senhor. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, louvado seja Deus pela vida de todos vocês. Como somos gratos à igreja
a todos os irmãos e irmãs. Foi um aprendizado sem igual. Foi aí em Quaraci que nossos filhos despontaram para o ministério. Em Quaraci a nossa vida mudou. Amo todos vocês. Obrigado por fazer parte da nossa família e fazer parte da nossa história. Parabéns, igreja amada. Que Deus continue abençoando tremendamente vocês. Amamos muito vocês. Que Deus abençoe. Um grande abraço e parabéns, tá? Olá, queridos da Igreja Batista Jerusalém. 50 anos, né? Já está ficando uma igreja na meia-idade. Eu me chamo Rosemar Villanova Cavalcante, mais conhecido como Mel. Fui pastor aí nessa igreja linda de 1988, mês de outubro, até dezembro de 2000. Experiência extraordinária. Na verdade, sendo pastor, eu fui cuidado por essa igreja. Essa é uma igreja que pastoreia, ou que pastoreou o meu coração e a minha vida. Estava saindo de uma experiência muito difícil e os irmãos me acolheram. E me acolheram depois de uma conferência de aniversário da igreja. Eles me convidaram, Marinaldo me convidou especificamente numa sexta-feira, para dizendo, olha, quinta-feira na verdade, sexta-feira vai começar uma conferência e nós queríamos que você falasse para a nossa igreja. E eu tive a grata alegria de participar desse momento na vida da igreja. E posteriormente os irmãos fizeram um convite. Eu estava sem pastoreio, havia saído da primeira igreja e não queria pastorear mais em Quaraci, queria dar uma saída, dado a uma nova experiência. E os irmãos me convenceram, pelo amor, pela simplicidade, a permanecer com eles, cuidando dessa igreja, que na verdade, é como eu disse no início, eu fui cuidado por essa igreja. É uma igreja movida por amor, uma igreja cheia de simplicidade. Vivemos tempos muito complexos. Chegando na igreja, compreendi perfeitamente que havia uma espécie de, me desculpe, viu, irmãos, síndrome do patinho feio, do irmão pobre, aquela coisa de segunda igreja, né? Primeira igreja, segunda igreja. E foi um dos trabalhos que Deus mais me fez estabelecer, foi que nós não éramos menores por termos uma igreja menor. Nós somos grandes porque pertencemos a um Deus grande. E começamos a trabalhar. Na época até, numa reunião, eu cheguei a dizer para os irmãos que Deus iria fazer com que nossa igreja crescesse muito. E chegaríamos a ter muitos discípulos de Jesus. E uma irmãzinha amada falou, pastor, eu não queria muito que a igreja crescesse. Eu falei, minha irmã, não faça isso, o propósito da igreja é crescer. E ela disse, não, é porque geralmente as igrejas que crescem, elas perdem comunhão, perdem essa coisa mais gostosinha. E aí eu falei para a irmã, como é que fica então a palavra de Jesus que diz que os trabalhadores são poucos, a seara é grande e que nós temos que rogar mais trabalhadores para a seara. O que é mais trabalhadores? Deus quer isso para a vida da gente. E ela foi convencida. E esse foi um dos grandes trabalhos que Deus deu no meu coração para desenvolver dentro da igreja, que é quebrar esse complexo de inferioridade que alimentava o coração de muitos irmãos. E foi uma experiência linda, porque nesses 2 anos chegamos a batizar muitas pessoas conheceram a Jesus, muitos casamentos foram feitos aí. Muitas pessoas passaram a conhecer a igreja que não conhecia. Nós tínhamos uma dificuldade aí nessa área externa, tinha um terreno e a nossa escola da Bíblia funcionava dentro de um barracão de madeira. E em dado momento eu chamei um dos irmãos que era o meu companheirão, o irmão Edson, está no Senhor já, esposo da irmã Margarida. E o irmão Edson, eu falei, irmão Edson, é o seguinte, eu preciso derrubar esse barracão de madeira aí, porque isso não é digno. O barracão já estava quase virando. Eu falei, vai que pode acidentar alguém e isso pode causar para a gente um prejuízo. E ele falou, pastor, mas e se a igreja chegar aqui e descobrir que o barracão onde reúne a escola da Bíblia está no chão? Eu falei, não, pode deixar que eu me responsabilizo.
E aí, numa segunda-feira de manhã, ele foi lá, meteu uma marreta e derrubou esse barracão. Quando chegamos domingo na igreja, que os irmãos fomos dividir a escola da Bíblia, os irmãos perguntaram: pastor, lá fora aconteceu um problema, o barracão não está lá. Eu disse: olha, aquela sala de madeira, nós não temos mais ela, porque nós vamos construir essa sala de cimento, nós vamos ter um desenvolvimento diferente, vamos sair das quatro paredes. E nós precisamos sair dessas quatro paredes. E graças a Deus, naquela oportunidade, alguém perguntou: mas nós vamos reunir aonde? Eu falei: olha, tem marquise aí, tem casa dos irmãos, tem uma árvore ali na frente. Por exemplo, eu vou trabalhar com os novos decididos naquela árvore ali da frente. E fui para aquela árvore e fizemos uma escola da Bíblia debaixo da árvore. Interessante, as pessoas que passavam viam a gente ali estudando a Bíblia, chegavam perto. Foi uma experiência maravilhosa. A igreja entendeu que ela funciona fora das quatro paredes. E outro elemento interessante foi o aniversário da igreja do ano seguinte. Nós fizemos o aniversário de 2009 no clube social da cidade. Os irmãos acharam que não daria, o negócio de sair daqui, e nós fizemos uma grande festa para o Senhor. Convidamos todas aquelas pessoas das áreas ali próximas ao clube, evangelizando de casa em casa, e foi uma experiência maravilhosa. Levamos a banda Shalom para lá, fizemos uma festa naquele clube social. Acho que foi um dos únicos períodos que aquele clube se tornou uma igreja, e foi com a experiência com essa igreja querida. Então quero saudar os irmãos e pedir que Deus esteja assim guardando, suprindo e fortalecendo a vida dos irmãos, que o Senhor possa fazer superabundar em bênçãos esses anos que se seguem. Quero abençoar a vida do pastor que está aí com os irmãos agora, dizer para ele que essa igreja é linda, que essa igreja é cuidadora, que ele ame essa igreja e que essa igreja ame esse pastor. Eu creio que Deus tem tempos novos para a vida dos irmãos. Que Deus continue abençoando. Não esqueçam de orar por nós, por mim, por Nara, por nossos filhos. Estaremos orando pelos irmãos. Um beijo grande e que Deus possa abençoá-los nessa festa aí. Tchau, tchau. A origem da hoje Igreja Batista Jerusalém é uma coisa para ser contada até em um livro, se possível fosse. Alguns já não estão mais entre nós, mas a gente consegue pegar algumas coisas. Esses irmãos, eles, por sua vez, decidiram tocar o projeto do Arrojado de Fé, começando ali onde hoje é a oficina de Hércules Ciclista. E olha que eu não era evangélico, eu era um menino novo, vindo de Itamutinga, estudar em Quaraci. E dia de domingo a gente ficava ali, aí o salão não cabia o povo, era muita gente, o povo ficava do lado de fora. Era uma coisa fantástica aquilo ali. E a igreja sempre foi no pensamento de crescer, no pensamento de se organizar. A Itajuípe chegou um momento que mandou que a igreja deveria caminhar com suas próprias pernas e se organizou, passou a ser igreja. E quando criou a segunda igreja, e aí foi tomando um novo destino de crescimento. Nesse período aí tem uma coisa importante. A igreja recebeu uma grande dádiva. A igreja pensava em sair para outros pontos da cidade, mas não tinha ainda estrutura suficiente. Foi quando a junta de Richmond, nos Estados Unidos, por um missionário chamado Eric, muita gente que lembra dele, um americano, e esse Eric buscou recursos e construiu algumas coisas em Quaraci, aquele prédio da colina, foi ele, e aquele prédio chegando na feirinha, que seria o prédio de educação religiosa da Segunda Igreja Batista. Que mais tarde, muito tempo depois, Humberto, pensando nesse projeto grande do templo atual nosso, Humberto faz uma permuta pelo prédio uma casa antiga que tinha no fundo da nossa igreja atual. E que, permutando, quando veio o projeto definitivo, que é esse que nós estamos ainda em execução, aí tomou corpo, sim, esse novo prédio, que é fantástico, é um prédio que
todo mundo que vai gosta, vê que é uma coisa moderna. A participação nossa nessa igreja, Jerusalém, porque eu fui batizado, aceitei o evangelho em Itamutinga, na Igreja Batista de Itamutinga, mas meus laços sempre foram Itamutinga e Quaraci. Permanecendo aqui em Quaraci, já casado, eu fiquei na primeira um curto período e depois entendi que na segunda igreja, na época, eu seria mais útil, tendo em vista que a primeira igreja tinha muita gente e eu fui para lá, fiquei lá e, graças a Deus, já faz muitos anos que a gente está lá. A gente está na igreja e, na medida do possível, a gente tem conseguido alcançar, né? Tem conseguido alcançar. Tem visto a juventude muito boa, tem visto um louvor maravilhoso, bons pregadores, meninos dedicados ao evangelho. A sociedade feminina é uma coisa fantástica, tem uma história brilhante na distribuição do evangelho nessa cidade. Os homens, né? Pastores que passaram por lá, têm uma vida muito boa, ajudou a comunidade, inclusive, né? Isso é fundamental. Alguns já não estão mais entre nós, mas a igreja sempre foi uma igreja altamente cooperativa. Cooperativa com o plano, cooperativa com a junta estadual, cooperativa com a junta de missões nacionais. Ela tem mostrado muita fé na sua história, muita fé na sua história. É importante dizer que a igreja tem uma marca em Quaraci, mesmo sendo uma chamada igreja pequena, mas o seu povo não para, o seu povo tem continuado o trabalho. É importante dizer que alguns que passaram por lá, por exemplo, Quaraci tem 2 missionários que trabalham com índios. Foi oriundo da Igreja Batista Jerusalém. Trabalha com índios, um ministério difícil de se trabalhar, e eles se dedicaram, se especializaram na linguagem indígena e trabalham. E outros, muita gente boa passou por lá, se preparou, e assim a igreja vai tocando o dia a dia com esse tempo difícil, mas a igreja tem participado ativamente do crescimento da comunidade e do evangelho na cidade. Eu sem o evangelho não seria nada. Lá, todos os meus filhos participaram um dia da igreja. Alguns participaram um pouco, porque foram para a primeira igreja, mas todos eles tiveram uma passagem por lá. Pessoas que não dão trabalho aos seus pais, eu louvo a Deus porque foi a Igreja Batista Jerusalém, que cuidou, né? Cuidou da família, cuidou de mim, cuidou de minha esposa, cuidou dos meus familiares e assim por diante. Quando estive na política, a igreja, mesmo com algumas dissensões, mas sempre mantive no patamar para dizer que era membro da Igreja Batista Jerusalém e não me envergonhei em momento algum. Nos momentos que pude ajudar também, ajudei bastante. Deveria ter ajudado mais, mas na medida do possível sempre tenho contribuído na pregação, na escola bíblica e assim por diante. Na vida social da igreja, ela me ajudou muito como ser humano. Se alguém me respeita, porque eu também aprendi a respeitar alguém através da igreja. Muitos pastores fizeram parte da nossa história como Igreja Batista Jerusalém. Foram muitos momentos bons, muitos momentos que acrescentaram para a nossa vida espiritual. Mas não foi período só de maravilhas. Tivemos momentos difíceis também, quando ficamos um período grande sem pastor. E eu lembro, e é impossível esquecer essa fase, onde a gente ficou muitos anos sem pastor. E Marinaldo, ele segurou a nossa igreja de uma forma muito especial.
muito especial, porque foi algo assim de Deus mesmo. Ele e também Márcia foram pessoas que conduziram a nossa igreja de forma maravilhosa. Acrescentou bastante na minha vida espiritual e como igreja também, eu valorizo muito, 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 muito esse período em que Marinaldo ficou com a gente e em nenhum momento ele exigia nada, porque ele fazia com muito amor em servir ao Senhor e sem receber nada em troca, apenas aquilo que Deus proporcionava para ele. Então, como igreja, eu louvo muito a Deus pela vida de Marinaldo, pela vida de Márcia e toda a sua família, porque a vinda de Márcia e Marinaldo não foi por um acaso aqui. Marinaldo, como vice-moderador, acrescentou muito e muito, muito para a história da nossa igreja. Para Márcia e para Marinaldo, que foram referências para a minha vida espiritual, eu só tenho a dizer que o Senhor continue abençoando vocês de forma preciosa. Vocês são muito importantes para a história da nossa igreja, para a nossa vida, para a nossa família. E o Senhor continue protegendo vocês, guardando, livrando-os de todo mal. E que vocês continuem sendo servos fiéis ao Senhor e servindo ao Senhor com toda essa alegria, porque vocês são referência para a minha vida e para muitas vidas que hoje servem ao Senhor através da vida de vocês e de todo o trabalho que vocês dedicam na Igreja Batista Jerusalém. A Igreja Batista Jerusalém, em Guaraci, Bahia. Retrospectiva do seu ex-pastor, Sebastião Herculano Oliveira. Em 1984, por indicação do pastor Gideão Duarte, da Igreja Batista em Itaguí, eu cheguei a essa cidade para pastorear a segunda Igreja Batista nesta praça, João de Deus. A igreja, por não ter condição de pagar o aluguel, eu fui morar no prédio da igreja, lá na Ferida. Terreiro por terreiro, com o candomblé do meu amigo Cordão. A igreja contava com 66 membros e fomos crescendo e chegamos até 130 membros. Sempre a igreja fez as suas atividades das festividades da cidade e também do estado. Nós fazíamos os nossos retiros, como também fazíamos os intercâmbios. Sempre havia Maria na fazenda da nossa irmã Alcina Dias. E em 1987, conseguimos comprar a casa pastoral na mão do nosso irmão Otávio Amaro. Pegou uma parte de terreno no fundo dessa igreja. Nos primeiros anos tivemos experiência na marca, mas vencemos todas elas e depois foi Salvador. A experiência agradável foi o quê? A irmã Valdibreia Amaral, um pouco que é educadora religiosa, em Silveira. Muitas vezes me ensinava a direção da igreja. E eu só tenho que dar glória por isso. Meu nome é Maria Aide Santana Santos. Tenho 82 anos. Cheguei na igreja, segunda igreja batista, tem
46 anos quando eu cheguei, né? Hoje completa 46 anos. E para mim foi o melhor da minha vida, foi estar aí participar da Igreja Batista, Segunda Igreja Batista. Quem foi que levou a senhora? Foi o meu vizinho aqui, chamava Esmeraldo. Hoje ele não está mais aqui com nós. A senhora, desde o início, a senhora gostou? Gostei, nunca saí dali. Da primeira até... Aonde eu cheguei, estou até hoje. Graças a Deus. E não penso de sair. Pra falar a verdade, eu não vim pelo amor, eu vim pela dor. Foi uma dificuldade muito grande, que nós estávamos, uma prova muito grande. E aí o vizinho sabia, sempre vivia aqui junto com nós, e aí me perguntou se eu queria um culto aqui em casa. Quero, sim, eu disse, eu quero. Eu fui mesmo, eu quero, não faz mal, se não fizer bem, mal não vai fazer. Aí ele, então eu vou marcar, que nesse tempo ele era o vice-moderador, ele era o vice-moderador, era ele e Bajó. Aí me marcou o culto, veio acho que uma vez, 2 vezes eu já me decidi. E o batismo, a senhora já foi logo, demorou aí também? O batismo eu passei 1 ano, que aí meus meninos também foram se decidindo, né? Foram se decidindo, aí teve um que ficou a vexar, mãe, eu quero me batizar, tinha 13 anos. Eu quero me batizar, mãe. Eu disse, menino, agora não. Não, mãe, eu quero, se a senhora não fosse batizar, eu vou me batizar. E aí eu fui, através dele, né? Ele quer, então eu vou, porque se eu não for, vai desanimar ele. Aí eu me batizei. Nós batizamos, nesse tempo batizava nas 2 barras, na fazenda do irmão Duca. O irmão Duca também era da igreja, era ancião já. Aí todos os batizados eram lá. Aí nós se batizamos lá, foi 1º de janeiro. Só não lembro lá a data. 78. Foi em 78. Meu casamento, quem fez foi o pastor José de Sá. Depois disso, meus filhos. Meus filhos são 8 batizados na igreja Jerusalém e os netos. Já vem os netos e o bisneto. E tem o neto e bisneto batizados na igreja. Casaram também. A maioria casou na igreja. Aí na igreja Jerusalém. A igreja para mim é tudo. A igreja para mim foi bênçãos que eu recebi, foi a minha vida, foi a minha igreja. Comecei a viver depois que eu comecei a ir para a igreja. Através das orações. Foi campanha, nós tivemos campanha de oração aqui, foi meses. Pela luta que nós estávamos passando, foi meses. Mas graças a Deus, Deus libertou. Eu já tinha me convertido, foi quando eu me batizei. E aí ficou eu na igreja, com os filhos e Maçuna no mundo, né? O modo de falar é o mundo. Ficou no mundo, e nós não deixamos de orar. 13 anos orando por ele, graças a Deus ele se converteu, Deus resgatou ele, foi no tempo do pastor José Carlos, e logo, logo ele se batizou. E graças a Deus ele está nos pés do Senhor Jesus. Muita oração, como fala a Bíblia, muita oração, muito poder, né? E agradeço muito a Deus pelas orações. Eu sei que meus irmãos nunca deixaram de orar por nós. Nossa família é muito grande, mas o nosso alimento é as orações. Fazia o culto doméstico de manhã, né? Os meninos tudo dentro de casa, crescendo, aí fazia o culto doméstico. E aí eu cantava, aprendia na igreja e cantava no culto doméstico. E ele aprendeu, passado tempo foi que ele veio relembrar desse corinho. Fica conosco, Senhor, se tu ficares conosco, Senhor, temos a vida de amor. Se tu ficares conosco, Senhor, temos a vida de amor.